caros alunos. Nesta segunda unidade da nossa disciplina Seminário Formativo, iremos trabalhar com alguns fundamentos e princípios da educação e da gestão escolar, sobretudo no que diz respeito à ação do diretor, bem como o seu papel mediante a mobilização de toda a sua equipe escolar. Primeiramente, cabe aqui fazermos uma reflexão sobre quais as concepções que orientam as ações do diretor. Em seguida, precisamos discorrer sobre alguns fatores que mantêm uma interferência direta nas ações desse diretor. A primeira delas diz respeito à economia baseada no conhecimento e nas tecnologias. Sabemos que, com as diversas transformações que ocorrem no cenário global, sobretudo na economia, elas mantêm uma relação direta sobre o tipo de educação que deverá ser formalizada nas escolas, de acordo com as orientações propostas pelo Banco Mundial. O segundo ponto trata da dinâmica social, as alterações que ocorrem nas estruturas familiares, nas estruturas sociais. E o terceiro ponto, as relações e as influências globais. Então, o processo de culturalização, elas também interferem dentro da escola. E com isso, precisamos pensar em uma escola cada vez mais democrática e que abra espaço para essas diferentes culturas e para todos esses cenários que se propõem como um desafio para o trabalho do diretor escolar. Outra questão: como falar de um ensino efetivo? Como falar da função social da escola? Qual o objetivo da escola? Essa é uma das questões que devem permear a ação do diretor escolar. Primeiramente, esse profissional deve ter em mente que a escola ela serve para preparar cidadãos capazes de enfrentar e também de superar os desafios que se propõem. E para que isso seja possível, faz-se necessário que este profissional, assim como toda a equipe escolar, tenha o conhecimento da realidade dos alunos e também tenha a competência necessária para atuar e também fazer as devidas intervenções de forma eficiente dentro da escola. O ensino efetivo, como já mencionei anteriormente, ele diz respeito não somente a um ideal de acordo com o saber que é produzido historicamente falando, mas o de aprender de acordo com as orientações e os princípios de contínua renovação do conhecimento, criando-se um ambiente que seja favorável ao contínuo desenvolvimento do educando. Esse desenvolvimento também deve ser relevante para toda a comunidade escolar, ou seja, para todos aqueles que compõem a estrutura escolar. Então, nessa perspectiva do conhecimento de realidade, o diretor escolar, uma das primeiras ações que devem permear o seu trabalho é a reestruturação do projeto político-pedagógico. Nele, devem estar clara a concepção de homem, a missão e os objetivos da escola. O segundo ponto é repensar também o currículo de forma com a realidade. Então, considerando todas aquelas demandas apontadas aqui anteriormente, é necessário que toda a equipe pedagógica repense num currículo que seja capaz de atender a todas essas demandas. E o terceiro ponto é pensar sobre o papel da escola e também o desempenho desses profissionais. Ou seja, quando eu falo de desempenho profissional, eu estou falando de formação continuada, onde o diretor deve buscar a perspectiva de melhoria da qualidade dessa formação voltada para esses profissionais, onde o aluno deve ser o foco da sua atenção. Ou seja, o aluno deverá ser sempre o foco de aprendizagem dentro da escola.
Nesta figura, nós estamos tratando de uma educação centrada no aluno, com uma perspectiva internacional, estadual e local. Então, quando nós falamos de pensar em um currículo que atenda toda essa demanda, nós estamos falando de considerar toda essa realidade, todos esses cenários. Isso deve perpassar, deve ter como objetivo a preparação desse aluno para enfrentar a vida em sociedade, que, no entanto, ele deve ter conhecimento de todas essas realidades. Tratando da figura do diretor escolar, este deve ser um profissional que lidera e organiza o trabalho de todos aqueles que compõem a escola, de modo a desenvolver um ambiente educacional que seja favorável à aprendizagem dos alunos e sempre buscando a melhor qualidade possível. Então, o que orienta o trabalho do diretor educacional? Quais os elementos que estão direcionados, ou melhor, que embasam o trabalho desse profissional? Alguns pontos são necessários discutir aqui. Entre eles, deve ser um profissional que, além de possuir um espírito de liderança, ele deve estar apto a superar desafios. O segundo ponto, saber a definição de gestão escolar, ou seja, qual é a concepção de gestão que permeia o seu trabalho. O terceiro ponto, ter visão coletiva, novas ideias e também perspectivas sobre a natureza da educação. Quarto ponto, definição de papéis dos profissionais que nela atuam. Veja, nós estamos tratando de uma concepção democrática de gestão, onde essa gestão ela não ocorre de modo linear, ou seja, de cima para baixo, mas ela ocorre numa perspectiva plana, onde todos os sujeitos são enfáticos nesse trabalho de promover, de pensar em uma educação de qualidade. Quinto ponto, conhecer a natureza psicossocioeducacionais dos educandos. Então, ele é um profissional que deve estar a par da natureza desses problemas em que os educandos chegam até a escola. Não estou querendo afirmar aqui que ele deve resolver todos eles, mas ele deve ter o conhecimento necessário e, a partir disso, realizar as intervenções que lhes são cabíveis. Próximo ponto, articular a escola junto à comunidade, que, como já mencionei aqui, tratando da concepção de gestão democrática, toda a comunidade deve ser chamada a participar dos processos interacionais que ocorrem dentro da escola. E, por fim, tem uma clara fundamentação sobre as diferentes dimensões que a escola se apresenta. Uma das competências básicas do diretor escolar, e que cabe aqui dar uma ênfase, trata da questão do convite à comunidade. Corta. Uma das competências básicas do diretor escolar e que devem ser tratadas aqui diz respeito ao convite à participação da comunidade escolar, enfatizando o papel que cada um deve exercer dentro desse processo, com o objetivo de fazer com que todos repensem e planejem uma escola social, democrática, através de uma filosofia que seja comum a todos e ter clareza também da política educacional que perpassa todo o ambiente. Primeiro ponto, rever os conhecimentos. Essa é uma das funções do diretor escolar e também dos professores. A partir do momento em que os profissionais realizam o levantamento desses tópicos que devem ser trabalhados por toda a equipe, deve-se pensar na questão da capacitação desses profissionais. Segundo Luque, cabe ao diretor escolar, no desenvolvimento desse trabalho, fundamentar a escola de acordo com o seu repertório conceitual.
Então, toda a fundamentação teórica que perpassa a sua concepção, profissionalmente falando, elas devem estar embasadas na escola, sem desconsiderar a opinião do outro. E também isso cabe um exercício de liderança desse profissional frente a toda a condução dessa equipe. Para tanto, esse diretor escolar, ele deve ter, claro, as políticas educacionais definidas legalmente, a partir do conhecimento sobre toda a legislação vigente, daí a importância desse profissional buscar estar atualizado de acordo com todas as alterações que são feitas na legislação, estar preparado para os desafios e demandas educacionais de acordo com o modelo de sociedade e enfrentar todos os desafios de orientação na formação de crianças, jovens e adultos que vivem um mundo dinâmico, estimulante e também ao mesmo tempo instigante e desafiante, que, como mencionei lá no início da nossa aula, essas mudanças sociais, tecnológicas, econômicas, culturais, elas interferem diretamente na escola. Por isso, o diretor deve ter conhecimento da natureza dessas alterações. E com isso, o seu trabalho deverá buscar a qualidade dentro desse enfoque. Ainda tratando sobre os elementos da educação, na concepção da função do diretor escolar, precisamos entender que o conceito de educação trata de um processo que é sistematizado, organizado e também intencional. E, ao mesmo tempo, ele se torna algo complexo, dinâmico e evolutivo, que demanda a participação da comunidade e também dos pais, das diferentes organizações, de modo a buscar essa qualidade necessária, visando atender a essa demanda da sociedade atual. Então, vejam que o papel do diretor escolar, ele é muito complexo, dada a natureza da própria educação, que se propõe como um desafio para todos nós que fazemos parte da educação. Então, a educação ela também passa a ser definida como um processo de formação humana e é fundamentada sobre princípios e diretrizes. Mas, de que princípios nós estamos falando? De todo o conhecimento teórico, de toda a legislação, que é o que embasa o trabalho da escola, no sentido de orientá-la e de dar unidade e consistência a todas as ações que nelas são realizadas e contribuam para essa formação. Só para dar um enfoque na parte da legislação, o artigo 1º da LDB diz que a educação ela abrange todos os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar e na convivência humana, no trabalho e também nas instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade nas diferentes manifestações culturais. Então, a educação, ela é um elemento que está presente na nossa vida familiar, em todos os segmentos da sociedade no qual todos nós fazemos parte. Então, definindo um pouco a escola ela é uma organização social constituída pela sociedade para cultivar e transmitir os valores sociais elevados e contribuir para a formação de seus alunos, mediante experiências de aprendizagem e ambiente educacional, condizentes com os fundamentos, princípios e também objetivos da educação, que, como já foi mencionado, a educação, por possuir uma finalidade, ela possui também essa natureza de caráter bastante complexo. Mas a escola não é feita apenas pelo diretor, pelo coordenador. Existem outros profissionais que são diretamente responsáveis
pela promoção da melhoria da qualidade do ensino. Os professores, por exemplo, são profissionais que trabalham diretamente com a formação dos alunos e a partir do seu desempenho com base em conhecimentos, habilidades e também atitudes, sejam elas pessoal, profissional e também cultural. Deve atuar de forma aberta, com forte liderança e perspectivas positivas orientadas para o sucesso, enquanto a perspectiva de liderança do gestor deve ser de mobilizar toda a sua equipe pedagógica, a perspectiva de liderança do professor deve ser de conduzir os seus alunos dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Aqui são algumas atribuições definidas no seu artigo 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que eu não darei tanto enfoque nesse momento, porque o nosso foco é a perspectiva de atuação do diretor escolar. Já os alunos, eles também, como sendo parte de toda essa equipe, de toda essa mobilização para a melhoria da escola, eles são o que dá existência à escola. Então, imaginem vocês, caros alunos, uma escola sem alunos. Impossível de imaginar, não é verdade? Então, eles devem ser envolvidos em ambiente e experiências educacionais que sejam estimulantes, motivadoras e também de boa qualidade. Daí, preciso ressaltar aqui a importância do planejamento de ensino. Esse é um instrumento que auxilia o professor a dar esse estímulo também aos nossos alunos. Pensar também numa pedagogia de qualidade, ela deve ser focada diretamente no aluno, onde a formação e a aprendizagem deve ser o ponto de partida e também de chegada, no que diz respeito ao desenvolvimento do plano de ação e também da avaliação da aprendizagem dos nossos alunos. Os funcionários, dentro dessa equipe pedagógica, eles também possuem a sua participação, porque eles colaboram e contribuem para a construção do ambiente educacional de modo a manter a qualidade e suas atividades da escola. Participam também diretamente das tomadas de decisões e também de reflexões sobre o sentido da educação e sobre o seu papel na escola. Então, a função daquele porteiro que está lá a partir das 7 da manhã para recepcionar os alunos e para abrir a escola para que esses alunos saiam, não trata-se apenas disso, né? Ele tem um papel importantíssimo na formação desses alunos e isso cabe ao diretor escolar deixar claro que todos estão aptos a desenvolver, a partir de suas funções, um trabalho coletivo dentro da escola. Por fim, os gestores escolares, que é o foco da nossa aula de hoje, eles são profissionais responsáveis pela organização e orientação administrativa pedagógica da escola, onde se resulta na formação de cultura do ambiente escolar e que devem ser mobilizadores e estimular os alunos à construção, à participação no seu desenvolvimento, ou seja, levar os alunos a serem protagonistas de sua própria aprendizagem, de modo que eles possam, assim, exercer a sua cidadania de uma forma bastante competente. Entre outras atribuições, o gestor escolar ele deve promover a abertura da escola e de seus profissionais para os bens culturais da sociedade e também para toda a comunidade e também zelar pela construção de uma cultura escolar proativa e empreendedora, ou seja, uma cultura capaz de mediar os conflitos com autonomia, encarando-as como momentos de desenvolvimento e também de crescimento profissional. Vejam
que a figura do diretor, ela se apresenta bastante complexa dentro dessa teia de relações sociais que se constituem dentro do espaço escolar. Então, o destaque da escola, obviamente, vai para todos os membros da equipe escolar, mas aqui destacamos a figura do diretor escolar, que é o profissional responsável pelo direcionamento do modo de ser e também do fazer da escola, bem como dos seus resultados. A equipe, quando tratamos de equipe pedagógica, nós estamos tratando do diretor, do vice-diretor, do coordenador pedagógico, dos supervisores, dos orientadores educacionais e também dos secretários escolares. Porque estes são os profissionais que lidam a maior parte do tempo com funções que são altamente burocráticas e que são inerentes à sua própria formação e exercício cotidiano. Para finalizar nossa aula de hoje, é preciso destacar que é tarefa do diretor escolar zelar, pensar a escola, pensar e refletir sobre os objetivos que devem ser alcançados pela escola e também no bom desempenho que toda a sua equipe deverá ter para assim atingir o padrão de qualidade que são determinados pelos sistemas de ensino e também pelas leis federais, estaduais e também municipais. Então vejam, caros alunos, que a tarefa do diretor escolar é bem mais complexa do que gerir os recursos financeiros que até a escola chegam, porque isso envolve a organização, estruturação e acompanhamento dos processos organizacionais, burocráticos e também pedagógicos dentro de uma escola. Espero que vocês façam uma boa leitura do material. Um forte abraço e até a próxima aula.